Faz tempo que eu escuto dizer que o Brasil tem vocação agrícola. Ter vocação é quase que uma disposição natural para fazer alguma coisa. E dizem que o nosso país tem vocação para plantar e para criar. Cana-de-açúcar, soja, café, carne, milho, trigo. A nossa vocação é um negócio quase trilionário. Defensora desse setor, não é por acaso que a bancada ruralista é considerada a mais poderosa no Congresso. Neste episódio, nós vamos discutir de onde a bancada ruralista surgiu, o que ela pretende e qual a sua influência na política brasileira. Eu sou Carla Garcia e você está ouvindo Poderes Paralelos, uma série especial em 4 episódios sobre as bancadas ruralista, da bala e evangélica no Congresso Nacional. Este é o 2º episódio da série, O Agro é Lobby. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, a minha sugestão é que volte e comece por ele. Depois siga ouvindo na ordem, assim a gente fica sempre na mesma página. Eu nem consigo me lembrar da primeira vez que eu vi o termo bancada ruralista. A sensação que eu tenho é que ela sempre esteve por aqui, rondando a política. De certa forma, pelo menos para mim isso é verdade. Descobri que a bancada e eu nascemos na mesma época, a segunda metade da década de 80. Em 1985, grandes donos de terra se juntaram para criar a União Democrática Ruralista, a UDR. Ela é considerada o embrião da bancada ruralista e surgiu para defender a propriedade privada. A UDR se opunha à execução de uma reforma agrária ampla, antagonizando o também recém-fundado Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O criador da UDR foi Ronaldo Caiado, o atual governador de Goiás pelo Democratas. O que a UDR tem feito é se organizar para que o voto da classe hoje seja para aqueles homens que estarão lá no Congresso nos defendendo. Esses homens se sentirão respaldados com nosso apoio. E nessa hora, sim, esses homens não serão lá simples produtores rurais e políticos, mas serão representantes da classe produtora rural. Foi isso que o Caiado disse em uma entrevista dada ao Roda Viva há mais de 3 décadas. Desde então, ele é figura carimbada na política brasileira. Deputado federal por 4 mandatos, senador e governador. Ele chegou até a concorrer à presidência. Mas passou longe de ser eleito. A entrevista do Ronaldo Caiado ao Roda Viva é importante porque ela demonstra que já há muito tempo os grandes produtores rurais e pecuaristas se organizam e têm método para defender os seus interesses. Eles elegem seus representantes que, uma vez eleitos, fazem lobby para defendê-los no Congresso. Para entender que interesses são esses, nós precisamos falar um pouco sobre a distribuição de terras no país. Um estudo de 2020, feito pela Imaflora em parceria com universidades, entre elas USP e Unicamp, indica que os 10% maiores imóveis rurais ocupam 73% da área agrícola do Brasil. Existe uma superconcentração de terras rurais nas mãos de poucos donos. São os chamados latifúndios. Nós temos um dos piores índices de distribuição fundiária do mundo, atrás de países como México, Vietnã, Índia e Indonésia. E é claro que essa estrutura gera uma série de problemas sociais e conflitos. No relatório anual A Que Custo, a ONG Global Witness aponta um desequilíbrio de poder entre o agronegócio e seus apoiadores políticos de um lado e os povos indígenas, afrodescendentes e pequenos agricultores de outro como um fator determinante para a destruição ambiental e os conflitos pela terra. Grilagem, violência, trabalho escravo e desmatamento.
Essas são algumas das consequências da estrutura fundiária do Brasil. Para analisar as questões agrárias no país, em 2003 foi dado início à CPMI da Terra no Congresso. Ela foi presidida pelo senador Álvaro Dias, com vice-presidência do então deputado federal Onyx Lorenzoni. O Dr. João Alfredo, ex-deputado federal pelo PT e pelo PSOL, foi o relator da comissão e conta um pouco mais sobre aquele momento. Na verdade, a CPI, que era uma CPMI, porque era uma comissão parlamentar mista de inquérito, né? Ela envolvia a Câmara e ela envolvia o Senado Federal. O requerimento dela foi basicamente da bancada ruralista, né? A bancada ruralista queria, com a CPMI, porque eles pretendiam efetivamente criminalizar os movimentos sociais, tá certo? Era esse o objetivo da CPI. Era ali o primeiro governo do Lula, então era um governo de composição muito amplo, que tinha setores, vamos dizer, do ruralismo, do agronegócio que apoiavam o governo, como também tinha setores do agronegócio, do ruralismo que eram oposição ao governo. Quando você tem uma CPI da terra, o corte é outro, né? Vamos dizer, não tem essa questão de governo e oposição, né? Para eles era indiferente se ele apoiava o governo Lula ou se era a oposição ao governo Lula, porque eles fechavam naquela pauta. A pauta deles era aquela contra a reforma agrária, contra a expropriação de terra para o trabalho escravo, né? Que é essa PEC que demorou demais a ser aprovada, né? Contra a demarcação de terras indígenas e quilombolas, e, muito importante para eles, a renegociação, ou seja, quase anistia das suas dívidas, junto aos bancos públicos, né? Então, isso aí era a pauta deles. João Alfredo mencionou que a CPMI da Terra foi iniciada pela bancada ruralista com o objetivo de criminalizar os movimentos sociais que atuam nas questões agrárias. Mas o relatório final elaborado por ele tentou ir em outra direção, pedindo o indiciamento de diferentes envolvidos nos conflitos. Resumindo aqui, então a gente procurou levantar, tá certo, a situação e basicamente dar voz, não só nas audiências fora, mas também nas audiências em Brasília, a esses movimentos, né? Então, tomamos depoimentos, o próprio Naban Garcia, tomamos depoimento do João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST, da Comissão Pastoral da Terra, da CONTAG, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, e também de todos esses movimentos, né, a gente recebeu denúncias, né, e apresentou proposições. Ao final, tem uma série de proposições legislativas, inclusive de indiciamentos, né? Evidentemente que o nosso relatório foi derrotado, né, por conta da maioria, que era uma maioria ruralista, né, e foi aprovado um relatório mequetrefe, assim, feito de encomenda ali na perna mesmo, tá certo? Sem expressar todo o trabalho que a CPI fez. Depois de 2 anos de trabalho, João Alfredo apresentou à comissão o relatório considerado pelos movimentos sociais um retrato muito fiel sobre a situação fundiária no Brasil. Mas na votação veio a surpresa. A CPI mista da Terra rejeitou há pouco o relatório do deputado João Alfredo, do PSOL do Ceará, por 13 votos a 8. Agora os parlamentares discutem um relatório alternativo apresentado pelo deputado Abelardo Lupion, do PSL do Paraná. Em uma manobra, os membros ruralistas da comissão rejeitaram o documento e aprovaram no seu lugar o voto em separado do então deputado federal Abelardo Lupion. Lupion, que atualmente está no Partido Democratas, é empresário e agropecuarista. Ele foi fundador e presidente da União Democrática Ruralista lá no Paraná. Foi também um dos principais opositores à PEC do trabalho escravo, aprovada em 2012 na Câmara. Lembra que no episódio passado eu te contei que em 2005 a mesa da Câmara dos Deputados institucionalizou a existência das bancadas? Quando isso aconteceu, os ruralistas logo reuniram as assinaturas necessárias e se registraram como Frente Parlamentar de Apoio à Agropecuária.
Depois, a organização passou a adotar o nome Frente Parlamentar da Agropecuária e a sigla FPA, que usam até hoje. A Frente Parlamentar Mista da Agropecuária, a FPA, há mais de 20 anos abraça o desafio e conduz os debates pelo fortalecimento do agro e o desenvolvimento do nosso país. Na atual legislatura, que começou em 2019, a FPA registra a participação de 243 deputados federais e 39 senadores, ou seja, quase metade do Congresso Nacional. Aqui, vale lembrar o que o Silvio Cassione mencionou no episódio passado. Alguns deputados e senadores assinam as listas para formar frentes parlamentares, mas não têm nenhuma atuação efetiva para promover os interesses do grupo. Isso significa que nem todo mundo que está na FPA faz parte da bancada ruralista, ou daquele núcleo duro que representa o agronegócio. As bancadas no Congresso, as frentes parlamentares, elas são bem menores do que elas fazem parecer. Então, muitas das assinaturas é troca de favor. Você assina a minha, eu assino a tua, e não representa a participação, de fato, naquela frente. Mesmo que o número de membros efetivos da bancada ruralista não chegue aos 282 da lista de criação da FPA, ela ainda assim é a maior bancada do Congresso, superando inclusive as maiores bancadas partidárias. Só para se ter uma ideia, na legislatura passada, o Silvio identificou mais de 100 parlamentares que declararam abertamente serem membros ativos da bancada ruralista. Eles estão distribuídos entre diferentes comissões e frentes parlamentares vinculadas ao agronegócio. Cíntia Cury, gerente adjunta de Relações Institucionais e Governamentais da Embrapa, defende que a ciência agropecuária está cada vez mais preocupada com a preservação do meio ambiente e que a existência das organizações internas no Congresso facilita a comunicação dos resultados das pesquisas para os parlamentares e isso ajuda na construção de políticas públicas. As frentes parlamentares, nos últimos anos no Congresso, ganharam um destaque pela sua organização, porque reúnem parlamentares de diversos partidos e diversos estados que se reúnem em torno de um tema, e com isso tem ganhado destaque e relevância nas definições das agendas do Congresso, na colocação desses temas em pauta do Congresso. E isso facilitou, em alguma medida, e proporciona uma interação e um diálogo da Embrapa e da pesquisa agropecuária com esses grupos das frentes parlamentares. E assim como as comissões, a gente tem a Frente Parlamentar da Agropecuária, além de outras, né? A gente fala que tem, por exemplo, a Frente Parlamentar da Fruticultura, tem a Frente Parlamentar da Pecuária de Leite, a Frente Parlamentar de Bioeconomia. Então, são várias frentes parlamentares que elas vão sendo constituídas com recorte bem específico de temas, o que nos dá a oportunidade também de fazer o recorte da nossa interação e nossa comunicação com eles. Hoje mesmo eu estava falando com um colega sobre a frente de biocombustíveis, a frente de biodiesel. A gente tem um trabalho muito importante nessa área e essa é a frente que a gente vai conseguir atrair o interesse maior desses parlamentares que estão nessa frente do que do grande grupo de parlamentares da comissão, por exemplo. A doutora em Ciência Política Sueli Araújo foi presidenta do IBAMA entre 2016 e 2018. Ela passou boa parte da carreira trabalhando no Legislativo, então conhece a bancada agropecuária bem de perto. Carla, eu fiquei 3 décadas na Câmara dos Deputados. Os ruralistas sempre foram fortes, eles são fortes, na verdade, desde a Constituinte, desde o processo constituinte. A FPA sempre foi a frente mais estruturada, sempre. E ao longo dos anos ela se torna cada vez mais organizada, principalmente depois da criação do Instituto Pensar Agro, que dá apoio à FPA,
Hoje, inicialmente, assim, quando eu entrei na Câmara, quem que pautava à frente dos ruralistas? Era normalmente a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA. Hoje, a FPA tem vida própria, ela tem técnicos, ela tem consultores, ela tem, tem dinheiro, né? Eles realmente mantêm um acompanhamento de tudo que tramita no Congresso, tudo, não passa nada, e tem uma pressão política, um lobby pesado mesmo, para o atendimento das demandas deles. O Instituto Pensar Agropecuária, mencionado pela doutora Sueli, foi criado em 2011 e reúne 48 entidades do setor. Conversei com Miriam Vaz, coordenadora legislativa estratégica na organização. Ela me deu mais detalhes sobre a relação da IPA com a Frente Agropecuária. O IPA hoje ele tem esse espaço técnico, o que é muito importante. Cria esse fórum de debate, coloca um tema na mesa e a gente vai esmiuçar esse tema com todos os problemas que tenham ocorrido, quais as consequências para o setor, qual é o impacto dentro da sociedade. Então, assim, de uma forma geral, é muito importante e relevante para construções de políticas públicas e também para a defesa do setor dentro do Congresso Nacional hoje. No Congresso Nacional, que nosso braço aí direito aí é a Frente Parlamentar da Agropecuária, então o Instituto ele tem uma parceria de compliance aí com a Frente, onde ele entrega um assunto já discutido, já esmiuçado, já trabalhado, o levantamento de dados, né, com o Embrapa, com o MAPA, com todos os órgãos aí que têm uma confiabilidade nos dados. Então, a gente leva todo esse material já lapidado, vamos dizer assim, para o parlamentar, e assim ele consegue trabalhar os nossos pontos, os nossos temas, os nossos problemas setoriais dentro do Congresso. Isso tem uma relevância muito grande, porque, assim, a bancada ruralista, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela tem um grande peso dentro do Congresso Nacional. Ela tem uma posição muito relevante e é muito respeitada. Renegociação das dívidas rurais, alterações nas regras de demarcação de terras indígenas, mudanças no licenciamento ambiental e no Código Florestal. Produção agrícola e extração de minério em terras indígenas, flexibilização do rito de aprovação de agrotóxicos. Essas são algumas das pautas historicamente defendidas pela bancada ruralista. Como argumentos favoráveis ao setor, Antônio Alvarenga, que é o atual presidente da Sociedade Nacional da Agricultura, destaca a importância econômica do agronegócio para a economia e para a alimentação dos brasileiros. O Brasil depende muito do agro. As exportações brasileiras dependem do agro. Os recursos da balança comercial dependem todo do agro. Uma boa percentagem do PIB, da produção do Brasil, é do agro. A empregabilidade do agro está crescendo, ou seja, o agro é uma instituição, é um setor moderno e que tem sustentabilidade. São verdadeiros heróis que trabalham noite e dia, quando tem que plantar, quando tem problema, eles estão sempre assim, resilientes no trabalho deles. Tem geada, eles no ano seguinte eles estão plantando, teve seca, no ano seguinte eles estão plantando, ou seja, é um pessoal resiliente, são grandes empreendedores, a gente tem que ter, ao invés da gente detratar eles, a gente deveria homenageá-los todos os dias, porque eles colocam na mesa dos brasileiros todos os dias uma alimentação saudável e com baixo custo. E ainda tem essa parte de exportação. Então, o agro é realmente uma força no Brasil. Ainda que haja quase que uma unanimidade sobre a relevância do agronegócio para a nossa economia e que se reconheça que o setor tem tentado incorporar o discurso de sustentabilidade nas suas defesas, muitos pesquisadores discordam de alguns métodos usados pelo agronegócio. Sônia Corina Hess, doutora em Química e professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, refuta o argumento frequente da bancada ruralista de que o uso de agrotóxicos ajuda a garantir a segurança alimentar do brasileiro. Cara, o grosso da população brasileira está completamente alheio a isso.
A maioria está ali ou lutando pela sobrevivência imediata, que é uma grande parte da população brasileira, a gente vê isso diariamente na televisão, agora que a pandemia chegou, parece que do nada surgiu, se a gente não, eles sempre estiveram lá, agora que eles apareceram na televisão, mas eles já existiam. O agrobusiness trabalha para uma coisa chamada pecuária industrial. Aí tu vai apavorar agora, vai apavorar, porque é verdade. A soja consome 52% do veneno usado no Brasil, certo? 96% da soja não é produzido para gente, é para bicho. Por isso que ninguém se importa com soja transgênica, porque não é para humano. Milho é para bicho, não é para gente. O milho, 10% do veneno usado no Brasil vai para o milho. Isso é produto do grande negócio. É para gente? Não, é para bicho, seja no Brasil, seja no exterior. Aí tem a cana, que é 10% também do veneno, e o algodão, 7%. Isso aí é dado que já está divulgado amplamente. Ou seja, somando dá 79%. Vamos arredondar para 80%, porque a gente não está errando. 80% do veneno usado no Brasil é usado em 4 culturas que não são para alimentação de seres humanos. Não são. E agora isso ficou escancarado, porque na pandemia o que aconteceu? O dólar aumentou, agora explodiu o valor do dólar. Está valendo muito mais a pena exportar carne, exportar soja, exportar milho, do que vender no mercado interno. Está faltando comida para os bichos no Brasil, eles estão importando, imagina, o Brasil está importando soja, o maior produtor mundial de soja está importando, por quê? Porque está mais valendo a pena vender para fora. Então, assim, ó, quando se fala de agro, quando se fala de... Não se está falando de comida. 56% do veneno usado no Brasil é para milho e soja direcionados para a pecuária. Sabe aquela expressão, o Brasil é o celeiro do mundo? Ela resume bem o que é o modelo adotado pelo agronegócio no país hoje. Produzir itens primários como soja, trigo, cana-de-açúcar e milho em larguíssima escala para exportar. Esse modelo é centrado em monoculturas e utiliza uma grande quantidade de agrotóxicos. Aliás, muitos dos agrotóxicos usados no Brasil são proibidos na Europa e nos Estados Unidos há muitos anos. O glufosinato foi banido na Europa em 2009, porque ele é desregulador endócrino, porque ele causa câncer, porque ele causa mutagênese. Aqui é permitido para secar o trigo antes de colher. Passa o glufosinato, colhe o trigo seca, eles colhem e o veneno vem junto. Tanto é que aquela pesquisa do IDEC mostrou que tem glufosinato nas bolachinhas, nos biscoitinhos. Tudo que tem trigo está vindo envenenado. Então, é urgente que a gente tenha legislação para dizer o seguinte: vamos banir os banidos, que é uma luta do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, é uma luta do pessoal há muitos anos. A Abrasco, há anos, luta, é uma das metas, banir os banidos. Por que é que a gente tem que aceitar lixo e pagar caro por esse lixo? O Brasil não tem ninguém que defenda a saúde pública aqui. Quando eu comecei a minha pesquisa para essa reportagem, uma das coisas que me deixou muito curiosa foi uma sensação de contradição enorme entre o discurso e a prática dos ruralistas. Ao mesmo tempo em que o setor defende cada vez mais um desenvolvimento ambientalmente sustentável e alinhado às práticas ESG exigidas pelo mercado internacional, no Congresso, os ruralistas votam maciçamente a favor de projetos de lei considerados por especialistas muito prejudiciais ao meio ambiente, como o que pretende flexibilizar as regras de licenciamento ambiental, por exemplo. Você pensar em entrar na OCDE com uma lei de licenciamento igual a que eles estão defendendo aprovar, não vai entrar nunca, gente. Porque licenciamento ambiental é exigência em qualquer país decente em termos de política ambiental. A doutora Sueli Araújo também vê uma diferença entre o discurso e a prática da Frente Agropecuária. Há também uma diferença entre narrativa e prática da Frente Parlamentar da Agropecuária. Não de todos os parlamentares, tem parlamentares que ao longo dos anos têm incluído a pauta ambiental, pelo menos pontualmente, nas suas defesas concretas, nos projetos de lei,
Mas há um lado aí de um ruralismo arcaico que é muito forte no Congresso, né? Digo assim, eu acho até que há uma diferença entre o agronegócio na ponta, o produtor que trabalha com produção certificada, que vende para o exterior, que precisa desse rigor até porque seus compradores vão demandar esse rigor, daqueles que estão no Congresso Nacional representando o setor da agropecuária. Eu acho que os representantes no Congresso, eles abaixam o nível em termos de parâmetros ambientais. Uma coisa que você percebe nos ruralistas é uma simplificação de discurso. Eles simplificam o discurso para passar o recado mais fácil. E os ambientalistas nem sempre sabem fazer isso. Começam a discutir questões climáticas numa sofisticação que ninguém entende nada. Então, assim, talvez um dos pontos, além de serem muito organizados, de terem recursos, seja essa simplificação de discurso que acaba nivelando por baixo. Aí parece todo mundo atrasado do ponto de vista ambiental, nem todos são, né? Tem parlamentares até bem, que você conversa bem em relação ao meio ambiente, tanto na Câmara quanto no Senado, que são da bancada ruralista. Você tem muito descumprimento da legislação ambiental, mas também você tem um conjunto grande de produtores que seguem a legislação. E eu não acho que eles estão muito bem representados no Congresso. A dúvida é se isso é intencional ou não, né? Se eles não colocam lá exatamente quem pode ser mais duro em termos de exigir flexibilizações da legislação ambiental. Tem um jogo político aí que dá até uma tese de doutorado, eu acho. Por que o agronegócio coloca pessoas com um discurso tão antigo, tão atrasado, como seus representantes políticos no Congresso, né? Qual a explicação disso? A parte mais conservadora dos ruralistas não consegue aprovar todos os projetos que eles defendem, inclusive porque pela própria natureza da democracia, que funciona com pesos e contrapesos, a bancada não domina sozinha a construção de políticas públicas sobre o meio ambiente. A doutora Sueli acompanha as pautas do Congresso sobre o assunto. Ela atua em conjunto com a Frente Parlamentar Ambientalista. Na Frente Parlamentar da Agropecuária, você deve chegar perto de uma centena de parlamentares que acompanham. Eles têm um almoço semanal nas terças-feiras lá no Instituto Pensar Agro, se reúnem, esse almoço tem pauta, sabe? Então tem documentos, então eles são mais organizados. A Frente Ambientalista usa outra forma de fazer pressão. É muito sociedade civil. Então na Frente Ambientalista, você tem, para cada tema, você tem algumas ONGs que ajudam o trabalho. E, então, assim, você está o tempo todo com a sociedade civil ajudando a Frente Ambientalista, e ela se move muito mais por barulho, né? E bota na imprensa, nas redes sociais, chama a Anitta para falar, chama a Gisele Bündchen, faz um auê, né? Faz um auê. São ferramentas diferentes, mas eu considero as duas frentes fortes. Mas a mais forte do Congresso sempre foi a da agropecuária, sempre foi. No próximo episódio, nós vamos falar de uma frequente aliança da bancada ruralista na Câmara Federal, a bancada da bala. Não deixe de ouvir. Este podcast foi pesquisado, produzido, editado, roteirizado e sonorizado por mim, Carla Garcia, com orientação do professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, Luciano Maluli. Neste episódio, nós ouvimos áudios do canal da FPA no YouTube e contamos com as vozes de Diego Mendonça e Silvia do Nascimento. Na trilha sonora, In the West e Eyes Gone Wrong, de Kevin MacLeod, além de Overdrive, de Corbin Kites. Os entrevistados foram João Alfredo, Sueli Araújo, Sônia Hess, Cíntia Cury, Miriam Vaz e Antônio Alvarenga. Eu também tive o apoio das agroecologistas Cleciane Nunes e Daniele Vitorino. Obrigado a todos e a todas e até o próximo episódio.